repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis signem A Oração Contemplativa, por Thomas Merton. Tradução Mosteiro da Virgem, Petrópolis. Editora Eclésia. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, comprem o livro. Tenham-o em mãos, é importante isso. E também, caso gostem do meu trabalho, levem em consideração doar R$1 para o canal. O meu Pix está no descritivo. E aproveito para agradecer a Rosana, que é uma ouvinte que comprou este livro para mim através da minha lista de desejos na Amazon. Muito obrigada, Rosana. Agradeço também todos aqueles que contribuem para que o canal possa continuar existindo e eu efetuando esse trabalho. Vocês sabem quem são. Muito obrigada. Que aqueles que caminham no escuro, privados de luz, confiem no nome do Senhor e contem com o seu Deus. Isaías capítulo 50, versículo 10. Dar-lhes-ei um coração capaz de conhecer-me e de saber que sou eu, o Senhor. Farei deles o meu povo e deles serei o Deus, porque de todo o coração se voltarão a mim. Jeremias capítulo 24, versículo 7. Prefácio. Há um verso de William Blake que diz termos sido colocados na terra por um pequeno espaço de tempo para podermos aprender a suportar os raios do amor. Difícil seria encontrar um meio mais adequado, seja para introduzir ou resumir a descrição que Thomas Merton nos dá da oração monástica. Pois neste verso, o poeta faz-nos vislumbrar tanto a grandeza da condição humana irradiada pelo amor, como, ao mesmo tempo, nos lembra firmemente o quanto resta a ser feito a fim de preparar a pessoa a suportar os raios do amor. Aqui, nesta firmeza em lembrar a realidade, é-nos sugerido tanto o anseio do homem por abrir-se a esses raios do amor, como também seu temor do que poderia estar implicado no fato de nos colocarmos no âmbito do poder transformante desse amor. Pois, se orar significa uma mudança, não é de se admirar que as pessoas, mesmo fervorosas, se apressem em fabricar vestes de proteção, aventais de couro, resistentes a toda a irradiação, e mesmo abrigos à prova dos raios solares, com os quais se protegem nos exercícios religiosos comunitários, de maneira a fugir aos raios do amor e permanecerem como estão.
Neste livro que, sem que ele o soubesse, seria o último testamento de Thomas Merton a nós legados, ele tenta pouco mais do que acenar para os raios do amor e nos compelir a reconhecer e admitir os esconderijos que fabricamos. Isso poderia parecer uma tarefa negativa, procurar arrancar aos homens seus mantos de evasão, deixando-os expostos diante das necessárias decisões. Mas de que outra maneira pode alguém descrever a genuína oração? A oração, se for verdadeira, será um reconhecer nossa finitude, nossa necessidade, nossa abertura frente à possibilidade de sermos transformados, nossa prontidão a nos deixarmos, a sermos surpreendidos, a ficarmos espantados diante dos raios de amor. Num teatro da época passada, havia muitas vezes 3 ou 4 cortinas de proteção contra o fogo, com cenas pintadas em cores vivas. Nos intervalos, antes de se iniciar a peça, essas cortinas pintadas eram retiradas uma depois da outra. Estando eu na plateia, nunca tinha a certeza se era mais uma cortina pintada ou a própria peça que via diante de mim. Mas, finalmente, a última cortina contra o fogo era retirada e nada mais havia entre mim e os próprios atores. A oração verdadeira pode ter muitas cortinas que devem ser retiradas antes de podermos entrar em contato vivo com a peça que se acha por detrás. Thomas Merton descreve implacavelmente cada uma das cortinas, até que, finalmente, somos compelidos a ver o que de fato são: um instrumento de proteção a ser retirado, antes que o verdadeiro papel dos atores comece a ser desempenhado. Há certa ousadia no título que Thomas Merton deu a este livro, The Climate of Monastic Prayer. Pois, embora logo de início ele declare pensar que este livro há de interessar tanto a homens como a mulheres que se sintam atraídos a explorar as dimensões totais da oração, dirige-se mais diretamente aos que, por vocação e opção, colocaram no primeiro lugar, na lista de suas prioridades, o acolhimento da boa nova do Evangelho e a oração. Assim sendo, ambos têm o direito a um livro que não esconda as camadas mais profundas da oração, que exigem sempre uma vida orientada para a santidade. Merton não tenta, neste livro, fazer a defesa da vida monástica. Já o fez em outros lugares. Tampouco é este livro um manual prático no gênero de seu admirável ensaio sobre meditação e direção espiritual, onde demonstra a função eminentemente positiva e útil de um amigo de nossa alma, ou, na expressão de D. Agostine Baker, de um instrutor de Deus, que pode introduzir-nos no caminho certo, que nos leva a ver e a obedecer ao nosso verdadeiro guia, o Espírito Santo oculto nas profundezas de nossa alma. Esta frase merece reflexão, pois o livro que trata do clima da oração monástica se dedica à mesma tarefa de vivificar em nós a reação positiva diante de nosso verdadeiro guia espiritual, o Espírito Santo, oculto nas profundezas de nossa alma. Ora, a oração contemplativa é precisamente a operação que aumenta a nossa percepção da presença desse guia íntimo. Sensibiliza-nos no que concerne sua ligação com todo o relacionamento em nosso mundo de experiências. Mas este livro não tem tanto a feição de um manual. A sua intenção é ser um ensaio, de maneira muito mais generalizada, sobre a própria natureza da oração. Talvez seja desnecessário mencionar 2 perigos que, nestas páginas, o autor quase não tenta impedir. Para o monge habituado à liturgia, o amor e a reverência para com as grandes celebrações comunitárias, que focaliza continuamente sua atenção na pessoa de Jesus Cristo,
e na raiz do amor que ele aí manifesta, há pouco perigo de falsa interpretação nas incisivas sugestões de Thomas Merton sobre o fato de poder, mesmo a vida litúrgica, tornar-se uma rotina e repetição de exercícios que bem poderiam servir de esconderijo, de cortina contra o fogo, e fabricar monges que são apenas produtos de uma máquina, homens e mulheres que representam uma pantomima da perfeição, inteiramente inconscientes de sua mediocridade espiritual e de serem, na realidade, vítimas sem amor de um sistema ou de uma estrutura. Os monges entenderão muito bem essas palavras e, entre os veteranos marcados por essa vida, as advertências de Merton serão cordialmente acolhidas como observações sempre necessárias, que nos lembram a importância da participação pessoal a que essa focalização comunitária nos convida, sem poder, entretanto, por si mesma, obrigar-nos. Para os que não vivem em comunidades monásticas, porém, a função básica dessa focalização comunitária, isto é, a expectativa criada, a repetição, nos dias ensolarados ou nos de tempestade, dessa confrontação de nossa vida com os salmos e os grandes textos dos evangelhos e das epístolas e a celebração dos sacramentos, pode não aparecer prontamente. Assim, essas pessoas poderiam interpretar as palavras de Merton como críticas, indicando ser suficiente a oração individual privada, e não ser necessário qualquer exercício comunitário que nos torne mais humildes. É, portanto, importante para os leitores que não levem vida monástica terem em mente o contexto comunitário aqui suposto, no qual a oração individual privada está sempre inserida. O segundo perigo acha-se em qualquer ensaio geral sobre a oração, mesmo a oração monástica. Cada pessoa que faz oração encontra-se numa fase tão diversa de desenvolvimento e existem tantos meios de entrar ou de escapar nesse setor da vida em que Deus terá sempre mais influência indivisa, que a maior parte dos ensaios sobre oração, em geral, se afasta da especial particularidade espiritual da alma em necessidade. As palavras de Santo Agostinho, de que nos aproximamos de Deus, não pela navegação, e sim pelo amor, são uma advertência em relação a todos os roteiros marítimos, mesmo os melhores. E neste ponto, Thomas Merton não pode evitar os escolhos como não o puderam seus predecessores. Mas, ao tratar do clima da oração, e especialmente com o processo denominado pelos alemães Entlarvung, o esvair-se da falsa interioridade, o livrar-se da atenção maníaca, meticulosa, dos pequenos pormenores em comunidade, do inerte narcisismo primitivo infantil, das tentativas para agarrar-se a uma inatingível segurança narcisista, da adoração de ídolos de nossa própria fabricação, ídolos mentais de um Deus que não nos há de perturbar. Merton consegue abordar o assunto de maneira suficientemente oblíqua, diminuindo assim a inutilidade de tanta coisa escrita em torno do mesmo tema, e levar-nos para mais perto daquilo que vive por detrás da última cortina. Thomas Merton estava intensamente consciente da crise interior de nossa época e da consequente e aguda necessidade da dimensão contemplativa. Num pequeno ensaio sobre poesia e contemplação que reuniu em 59 a edição de seus Selected Poems, escreveu: numa época de ciência e técnica em que o homem se encontra confuso e desorientado pela fabulosa versatilidade das máquinas por ele criadas, vivemos a cada momento como que precipitados fora de nós mesmos, interiormente vazios, espiritualmente perdidos, procurando a todo custo esquecer nosso vazio e prontos a nos alienarmos completamente
em nome de qualquer causa que surja pelo caminho. O contemplativo é alguém que procura entender o sentido da vida, não apenas com sua cabeça, mas com todo o seu ser, vivendo essa vida em profundidade e com pureza, e unindo-se assim à própria fonte da vida. A contemplação está relacionada à arte, ao culto, à caridade. Todas essas coisas se estendem, por intuição e dedicação pessoal, aos domínios que transcendem o comportamento material da vida cotidiana. Ou melhor, em meio à própria vida diária, comum, procuram elas e encontram sentido novo e transcendente. No presente volume, Merton não afasta essa necessidade abissal da geração em que vivemos. Antes, parece ter optado por falar a essa geração ao dirigir-se ao pequeno número dos que voluntariamente entregam suas vidas, abandonando-as a essa fonte de vida. Pois, se por seu trabalho, como uma espécie de massagista espiritual, conseguir distendê-los e ajudar a alguns de seus irmãos e irmãs de profissão monástica a se libertarem dos sérios apegos que os mantêm presos, poderá ele libertar um grupo cuja ação tocaria o coração do mundo para curá-lo. Desde o início deste livro, o autor insiste no fato de que o monge traz para a sua nova vida a vida inteira que ele parece ter abandonado, e diz com franqueza como o monge é chamado a explorar o mesmo conflito de um mundo de pecado e aspirações. Tem, entretanto, de fazê-lo de maneira ainda mais total e por um preço mais alto do que seus irmãos dedicados às obras de misericórdia ou de criatividade no meio do mundo. Pois, diz Merton, o monge e a monja deixam o turbilhão do mundo unicamente para escutarem as vozes mais profundas que deixaram atrás de si. Convencido, como estava P.T. Forsyth, ao declarar que a oração é para a religião o que a pesquisa original é para a ciência, Thomas Merton empreendeu a tarefa de fazer com que as pessoas entregues à vida monástica alcancem seu olhar para onde estavam sendo chamadas a se engajar. Numa época em que tantos dos que já optaram pelo caminho de Maria com frequência se voltam ansiosamente com secreta inveja e nostalgia para olhar aqueles que se acham nas fileiras de Marta, recebendo toda a aprovação e públicas demonstrações concedidas a esta forma de vida de tipo Marta, Thomas Merton vem equilibrar a balança, descrevendo algumas das dimensões implicadas nessa pesquisa original, a mais heróica e dispendiosa, mas também absolutamente indispensável, a que foram chamados Maria e seu grupo. Nem teme Thomas Merton as intuições daqueles cujas vozes mais profundas o monge deixou atrás de si. Não hesita em dizer que Baudelaire e Rimbaud são cristãos às avessas. Mostra-se mesmo tranquilamente pronto a chamar a atenção para o fato de que os existencialistas, como Heidegger, Camus e Sartre, olharam, perscrutaram a face da morte, sondaram o abismo do nada do homem, apalparam sua inautenticidade e lançaram o grito por sua libertação. Merton está pronto a louvar o poder fulminante que têm esses pensadores de desnudar o homem e a insistir na realidade de que, para os que ousam aventurar-se através das etapas da oração, não é possível fugir a essas implacáveis revelações da situação existencial do homem. O monge difere do homem que vive no mundo do consumo porque, no mundo, é sempre possível procurar um clima mais benigno no inverno, e a engenhosidade da sociedade em apresentar distrações e caminhos de fuga supera qualquer descrição. O monge
sugere Thomas Merton, deve explorar o deserto interior de seu próprio ser como um solitário. E, se ele não utiliza as escotilhas de escape que mesmo a própria vida monástica não conseguiu eliminar, ele verá que a verdadeira vida de oração implica encarar-se a si mesmo e todas as suas máscaras, suas farsas e as incontáveis invenções que possam protegê-la dos raios do amor. Neste livro, o autor não esconde o preço que acompanha ao precipitar uma tal crise de autorrevelação. Contudo, Merton sempre descreve a noite escura da alma como uma purificação, não como punição. Descreve-a como induzindo a uma nova abertura, que desentulha o caminho que leva ao que o padre de Caussade denomina o abandono de si próprio à divina providência. Este livro, Abandono à Divina Providência, do padre Caussade, está gravado aqui no canal. E num relance, só pelo poder da graça, transforma o desespero em esperança e as trevas em luz. Thomas Merton mostra-se aberto não apenas às vozes existencialistas de nosso tempo, ausculta igualmente as importantes, mas em larga escala, negligenciadas contribuições à cultura monástica que poderiam chegar até nós através da penetração interior de nossos irmãos contemplativos existentes entre os zen budistas, os hindus e os sufis muçulmanos. Acreditava nosso trapista que essas instituições deveriam, em ritmo crescente, ser colocadas à disposição dos monges cristãos, enquanto procuram dispor-se aos mais profundos níveis da oração cristã. Não só em seu livro Místicos e Mestres Zen, mas neste volume sobre o clima da oração monástica, há alusões à maneira abrupta e rude como um mestre zen trata o noviço que chega ao mosteiro com a bagagem de padrões pré-concebidos de espiritualidade, ou a maneira como a mente superficial, bem arrumada, segura e rígida de um noviço é habilmente superada pelas práticas zen de modo a se abrir para os mais profundos níveis de receptividade. Se, como observa Thomas Merton na primeira página, a vida monástica é sobretudo oração, então a oração individual, que inclui uma crescente atividade de todas as faculdades daquele que ora, torna-se algo decisivo. Não basta ter deixado o Egito. Quem segue a vida monástica é chamado a penetrar na terra prometida. Ora, isso implica entrar não apenas com os pés, mas também com o coração. Conhecemos a história do garoto que, ao cair da cama enquanto dormia, respondeu: "Deve ter sido porque me deitei perto demais do espaço em que entrei na cama." Parando demasiadamente cedo, instalando-se para rezar confortavelmente as orações de rotina diante de um ícone, talvez bem disposto, que provavelmente não perturbará o ritmo básico de nossa vida, mesmo no claustro, é o mais comum entre os becos sem saída na oração. Thomas Merton denomina este estado de satisfação uma espécie de autosseparação para com Deus. Descreve-o inteligentemente na brochura Direção Espiritual e Meditação. Quantas vezes o guia espiritual, ouvindo almas religiosas aparentemente admiráveis, se entristece e fica atônito pelo sentimento de que diante dele se encontra um muro de autossuficiência, vaidade e inconsciente autossatisfação, reforçado de frases feitas, banais, plagiadas de piedosos autores, muro inteiramente preparado a resistir a toda e qualquer penetração da humildade e da verdade. Seu coração se contrai,
é tomado por um sentimento de inutilidade da coisa, de que não há jeito de destruir essa armadura e libertar a verdadeira pessoa enterrada e presa debaixo dessa falsa fachada. A autocomplacência habitual é quase sempre um sinal de estagnação espiritual. Os complacentes não experimentam nenhuma necessidade urgente de auxílio de Deus, não têm consciência real de sua indigência. A meditação desses é confortável, reconfortante e inconcludente. Sua oração mental degenera rapidamente em distrações, castelos no ar ou sono indisfarçado. Por essa razão, as provações e tentações podem ser uma verdadeira bênção na vida de oração, simplesmente porque nos forçam a orar. Quando começamos a descobrir a necessidade que temos de Deus, é que aprendemos pela primeira vez como realmente meditar. A autocomplacência consiste em nunca saber o que é ver-se dissolvido e desfeito pelos raios do amor, em nunca ter de tatear à procura do caminho que leva da escuridão à luz de vida, atraído por um apelo de um carisma interior do Espírito Santo que nos deu uma nova perspectiva. É também falhar em relação a Deus e aos homens e mulheres no mundo, que bem poderão, sem que eles próprios o saibam, estar contando com um monge para ajudá-los, indicando o caminho. O padre Montchanin, o apóstolo da oração contemplativa, francês que viveu no sul da Índia, o resume numa frase: existem demasiadas consciências emparedadas. Estaria ele referindo-se às pessoas complacentes, autossuficientes, na vida monástica, que, no que concerne a oração individual, rastejam a ponto de agarrar-se a um sentimento de autojustificação, utilizando um metro para medir e comparar, a fim de se tranquilizar em relação à sua vida, que, se não é melhor, pelo menos não é pior do que a maior parte das outras em seu estado? Thomas Merton descreve habilmente a função da meditação das Escrituras como preparação à oração e distingue entre reflexão intelectual, que se contenta em descobrir o que significa um texto, e a meditação existencial, que pode sugerir-me o que me está sendo comunicado através do texto pela ação do meu verdadeiro guia espiritual. Explica o modo como isso pode transformar-se em oração do coração que me mergulha cada vez mais profundamente na importância da revelação. O conselho de nos mantermos onde estamos na oração individual e permanecermos num lugar mais baixo até sermos convidados a subir mais alto é dado também de maneira eficaz. Não queremos ser principiantes, mas estejamos convencidos de que nunca seremos outra coisa do que principiantes durante toda a nossa vida. Faz notar calmamente que a matéria existencial de minha situação, minhas tarefas diárias, minhas amizades, meu amor pelas pessoas, meu caráter deformado, o mundo enfermo em que todos vivemos, formam o quadro em que é acertado começarmos a meditar e orar. E Merton é implacável ao declarar que não existem truques, nem atalhos, nem passes especiais. Não podemos escrever nosso próprio certificado de vida contemplativa. Os que pensam saber, desde o início, jamais, de fato, chegam a saber coisa alguma. O quaker inglês, recentemente falecido Beryl Cadbury,
orou certa vez publicamente num momento crítico em um encontro internacional dos Quakers. Ó Deus, estamos numa fossa. E Thomas Merton, desde o início deste livro, concorda ao dizer que um senso agudo de necessidade é um grande destruidor da complacência e autossatisfação em matéria de oração. Entretanto, por detrás de todas as necessidades a que nossa situação no mundo nos mantém pressionados, existe a necessidade sempre presente que brota de nossa finitude. Pascal expressa essa necessidade em seus pensamentos, quando diz que há em cada homem o abismo infinito que só pode ser preenchido por um objeto infinito e imutável, isto é, o próprio Deus. Desta necessidade interior, ou deste íntimo desejo, bem como de nossa necessidade situacional, Thomas Merton vê surgirem as mais profundas áreas de oração. Quereria ele ver-nos chegar diante da graça de Deus, como somos, em meio à nossa necessidade, de preferência à técnica elaborada e sistemática de autoesvaziamento que ele acha tão repugnante e pouco convincente no quietismo do século XVII. A oração e o sacrifício se sustentam e são necessários um ao outro. E, para Thomas Merton, qualquer ato que nos purifique, aumente nossa humildade e desperte em nós um renovado senso de nossa finitude e condição de criatura, deve ser recomendado. Contudo, conquanto o próprio sofrimento possa ser a forma mais profunda da oração, ele sempre diz com clareza que qualquer sentimento prematuro de martírio é apenas egoísmo invertido, e sugere com humor que seria mais sincero e também mais religioso tomar uma refeição completa em espírito de gratidão do que fazer algum sacrifício insignificante, deixando de parte uma ninharia com o sentimento de que estamos sofrendo um martírio. Em relação a esse assunto, a intuição mais penetrante, talvez, é que os sacrifícios que nós mesmos escolhemos são quase sempre inferiores aos que nos chegam sem o querermos e surgem de situações inesperadas. No ensaio sobre poesia e contemplação, Thomas Merton escreveu outrora: de fato, não há lógica humana alguma nos caminhos da oração interior. Há somente paradoxo divino. Devemos, portanto, ter cuidado com as simplificações exageradas. O cristão é santificado não apenas por optar sempre pelo que é mais perfeito. De fato, a experiência nos ensina que a opção mais perfeita é a opção daquilo que Deus quis para nós, embora possa, em si, ser menos perfeito e até menos espiritual. Neste livro, Merton volta-se novamente para o Padre Monchanant. Baste-nos saber que estamos no lugar em que Deus nos quis e continuar nossa tarefa, ainda que não seja mais do que o trabalho de uma formiga, infinitesimalmente pequeno e com resultados imprevistos. Agora é a hora do horto e das trevas, a hora da oferenda silenciosa, a hora, portanto, da esperança. Deus só, sem imagens, desconhecido, não sentido, contudo, inegavelmente Deus. Aqui é que nos colocamos na aceitação penitencial de nossa situação e penetramos nas camadas mais profundas da oração,
imersos como estamos e devemos estar, onde estamos e naquilo que somos, e, no entanto, abertos ao Senhor. Talvez a mais profunda e intuitiva perspectiva em todo este livro se encontre na orientação que nos é dada de como nos desinstalar da covardia de autossatisfação e nos movermos a fim de chegar à presença de Deus, que é um fogo consumidor. Pois, Blake bem o sabia, aprender a suportar os raios de amor é algo que leva tempo e tem alto preço. Se é verdade que a mais profunda oração é, em sua essência, um perpétuo entregar-se a Deus, então toda a meditação e todos os atos específicos que nos fazem rezar podem ser considerados como preparações e purificações que nos dispõem a esta incessante entrega. Entretanto, o que tantas vezes é oculto é o fato de haver um terrível pavor que me invade quando me encontro em face de uma tal expectativa. Se sou aquilo que creio ser, e se Deus é como a imagem que dele concebi, poderia eu então sustentar o risco. Mas afinal, o que haveria de suceder se o Senhor aparecesse diferente daquilo que imaginei? E se em sua presença penetrante, camadas inteiras daquilo que tenho conhecido como sendo meu eu, se dissolvessem e o encontro totalmente imprevisto ocorresse? Agora é o momento de começarmos a enfrentar o temor humano, o temor que envolve o encontro com a morte, que é uma incógnita. O temor que, em miniatura, tantas vezes cria uma crise num noivado. Thomas Merton continua tranquilamente. Deveríamos consentir em sermos colocados nus e indefesos no centro deste temor, onde estamos a sós diante de Deus em nosso nada, sem explicação, sem teorias, completamente dependentes de sua solícita providência, numa terrível necessidade do dom de sua graça, de sua misericórdia e da luz da fé. Pois a verdadeira contemplação não é um truque psicológico, e sim uma graça teologal. A essa altura, Merton descreve um esvaziamento de si que atinge as próprias raízes da nossa natureza, pois agora os limites são ilimitados. Não se trata agora de estar dentro dos limites de alguma mensagem que desejaria ouvir, ou de ater-me a algum padrão de autotransformação que eu poderia querer que acontecesse. Não se trata mais de uma escuridão por mim fabricada, nem é uma questão de apresentar-se diante de algum inócuo ídolo projetado por mim. Agora é o momento de entregar-se à misericordiosa presença, ao Deus vivo. Trata-se de escancarar o mais íntimo do meu coração, a fim de receber os raios de amor que podem irradiar-me e transformar-me para além de todos os meus cálculos. Se essa crise em miniatura de um noivado supera um acontecimento desses, parece consegui-lo porque, por baixo do temor, existe um amor que é suficientemente grande para sustentar o risco, tanto da abertura como da descoberta. Ora, nas profundezas da oração, sucede o mesmo. A conclusão de que a oração é uma entrega ininterrupta bem se poderia vincular à declaração de que orar é amar, pois
Onde não existe um amor subjacente, a oração contemplativa profunda é em breve suspensa, ou se vê embalada num ofensivo ritual que não ameaça coisa alguma. A última parte deste livro precisa ser lida juntamente com The Cloud of Unknowing, a nuvem do não saber, que lhe serviria de comentário. Ambos os livros falam, de maneira impressionante, uma linguagem semelhante. A nuvem do não saber diz que, para penetrar através do profundo temor no qual nos lança a presença contida na nuvem do incognoscível, temos de bater com um dardo afiado de um amor cheio de anseios, sem recuar, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer pode incluir aridez, longa permanência na noite escura do temor, dúvidas não apenas sobre nós próprios, mas até sobre a existência de Deus. Mas o não recuar é sinal da constância do amor. E no fundo, esta constância do dardo afiado do amor, cheio de anseios, não será por acaso todo o escopo, tanto da santidade como da oração monástica em suas raízes? Thomas Merton morreu acidentalmente em Bangkok quando, em companhia de Jean Leclerc, participava do encontro aos líderes da vida monástica na Ásia, em dezembro de 1968, encontro cuja finalidade foi refletir sobre a renovação da vida monástica naquela região. Este livro, seu último testamento, deixado por ele nos Estados Unidos antes de partir, contém o cerne da mensagem de Merton em matéria de renovação. Os mosteiros serão renovados quando, em número crescente, os monges, num renovado surto de libertação experiencial, encontrarem, em profundidade cada vez maior, o seu caminho na orientação contemplativa de toda a sua vida de oração. Nada poderia, de maneira mais direta, redimir o tempo, restaurar o senso da imagem divina que vive em cada ser humano e elevar o senso de responsabilidade recíproca, interior e exterior, de homens e mulheres, do que verificar essas mais profundas camadas de oração. Em face de um mundo que tentou com tanto empenho imortalizar o transitório, é bom abordar esta obra tendo presente dois pronunciamentos. O primeiro é de um quáquer francês que morreu no fim da Segunda Guerra Mundial. O segundo é do próprio Thomas Merton. Marius Gros escreveu: creio na influência de homens silenciosos e irradiantes, e digo a mim mesmo que estes homens são raros. Entretanto, eles dão sabor ao mundo. Nada estará perdido enquanto homens como esses continuarem a existir. Se há algo que devemos desejar em nossos dias, é que possamos ver em nós mesmos os inícios da contemplação. E Thomas Merton escreveu: a religião tem sempre tendência a perder sua consistência interior e a fé sobrenatural quando lhe falta o fervor da contemplação. É o elemento silencioso, vazio e aparentemente inútil na vida de oração que a torna verdadeiramente uma vida. Douglas V. Steere.